Amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da Santíssima Trindade, o Espírito da vida, o Espírito da paz, o Espírito do perdão, o Espírito que gera os filhos de Deus, venha dirigir, conduzir, iluminar o seu entendimento para que você possa entender a palavra de Deus, possa então compreendê-la e então obedecê-la. Vamos a um assunto muito polêmico. Vamos falar de um assunto polêmico demais e com certeza elimina essas dúvidas que as pessoas têm, porque muitas pessoas dizem assim: ô bispo, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quem me garante que eu tenho o Espírito Santo? Outras pessoas falam: bispo, eu falo em línguas estranhas. Como que eu não tenho o Espírito Santo? As línguas estranhas são dons do Espírito Santo. Como que eu não tenho esse dom? Então, muitas pessoas carregam consigo essas dúvidas. Tenho ou não tenho o Espírito Santo? Sou ou não sou batizada com o Espírito Santo? Sou ou não sou filho de Deus? Essas perguntas nós vamos procurar responder nessa live, por favor. Com licença. É muito interessante isso, muito bacana, quando o Espírito Santo fala, ele não deixa a mínima dúvida. Não há dúvida. Quando o Espírito Santo dirige, ele não deixa dúvida. Você sabe o que tem que fazer e você faz. Porque ele é que está dirigindo. Dá licença. Então vamos ler. Muitas pessoas não sabem que o fruto do Espírito Santo, que é o que temos estudado às quartas-feiras, como foi ontem, o fruto do Espírito Santo garante os dons do Espírito Santo, que a pessoa realmente é batizada com o Espírito Santo, que os seus dons são do Espírito Santo. Agora, os dons do Espírito Santo, os dons que as pessoas dizem ter, não garantem o fruto do Espírito Santo. Você entendeu? O fruto do Espírito Santo garante que você é batizada com o Espírito Santo. Seu caráter, o amor que você tem pelas pessoas, pelas almas, por qualquer pessoa, sejam os da família ou seja estranhas, não importa. Esse amor é do Espírito Santo. Você quer dar para as pessoas aquilo que Deus lhe deu. Então, esse é o fruto do Espírito Santo. Amor, certeza, paz, alegria, gozo, etc. Bondade. Agora, os dons, por exemplo, expulsar demônios, falar línguas, inclusive, né? Maravilhas, milagres, não garantem o fruto. Entendeu? O fruto do Espírito Santo garante os dons do Espírito Santo. Mas os dons, supostamente, do Espírito Santo não garantem o fruto. Em outras palavras, se você tem dons como libertar, curar, mandar o demônio embora, fazer milagres, como muitos pastores, bispos e oficiais de igrejas fazem, manifestam
os dons. E diante da multidão, essas pessoas, esses supostos servos de Deus, fazem-se passar por servos de Deus. Mas às vezes eles mesmos são enganados pelos espíritos enganadores. Existem os espíritos enganadores que fazem usar ou imitar as línguas estranhas para fazerem as pessoas se convencerem de que elas têm o Espírito Santo. Mas, quando você olha para a vida da pessoa, o caráter dela, quando você olha para o fruto do Espírito Santo, você não acha nada. Você não acha amor, você não acha paciência, você não acha bondade, você não acha vida, não acha paz. A paz. A gente tanto fala, quem tem o fruto do Espírito Santo tem paz, tem alegria. Mas quem não tem o fruto do Espírito Santo não tem paz. Primeira coisa é a paz, não tem paz. E se não tem paz, como é que vai ter amor? Se não tem amor, como é que ela vai ter alegria? Enfim, ela não tem os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito Santo. Nem sempre os que têm dons têm fruto, mas todos os que têm dom, todos os que têm fruto têm os dons. Ou um ou outro, mas tem. Isso nós vamos ver nessa meditação, nesse estudo aqui da palavra de Deus. Porque, veja só, minha amiga e meu caro amigo, as línguas estranhas são manifestações dos dons do Espírito Santo. Isso é certo. Agora, a gente tem que verificar que essas línguas estranhas podem ser as línguas dos homens. Aliás, no dia de Pentecostes, foram distribuídas entre aqueles que receberam o Espírito Santo línguas dos homens e de Deus, dos anjos. Língua dos homens e dos anjos. Só que, atualmente, os espíritos imundos e enganadores se aproveitam dessa dica e eles falam. Você sabe que o diabo, os demônios falam qualquer língua, porque eles andam por aí. Eles conhecem todas as línguas. Eles falam qualquer língua. Então, uma pessoa pode estar possuída por um demônio ou por vários demônios e falar em línguas estranhas. Estranhas para a pessoa que fala, estranhas para as pessoas que ouvem. São línguas estranhas. E quem garante que aquelas línguas estranhas são dons do Espírito Santo ou são dons, digamos, do diabo? Como é que você vai saber se você não entende a língua que está falando e nem sabe o que está a falar? Não é verdade? Então, como é que você vai diferenciar, como é que você vai distinguir quem fala em língua estranha é de Deus, quem fala em língua estranha e é de Deus, e quem fala em língua e não é de Deus? Através do fruto, do caráter, da identidade da pessoa. Jesus disse: quem ama a minha palavra, me segue. Quer dizer, quando a pessoa tem o dom do Espírito Santo, ela quer viver rigorosamente enquadrada dentro da palavra de Deus. Então, ela não é pessoa mentirosa, ela não vai mentir, porque a mentira é do diabo. Como que uma pessoa que tem o Espírito da verdade vai falar mentira? Não é verdade?
Cá para nós, minha amiga, meu amigo. Se eu tenho o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, como é que eu posso falar mentira? Como é que eu posso enganar outras pessoas? Entendeu? Então, eu não tenho condições de enganar, de mentir, salvo se eu for muito hipócrita, extremamente hipócrita. Mas cedo ou tarde, isso vai ser trazido à baila. Isso vai aparecer. Se eu sou hipócrita, então cedo ou tarde essa hipocrisia vai manifestar. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas, infelizmente, têm sido enganadas pelo espírito religioso, pelo espírito enganador, porque o espírito enganador é aquele que faz a pessoa casar com a pessoa que acha que é de Deus e depois que casa é o inferno a vida dela. Nós temos aí no Univer aquela série Bárbara, né? Até onde ela vai. Veja a vida dela. Ela foi enganada, ela foi iludida por um espírito enganador. Ela achava que era de Deus. Mas o testemunho dela é um excelente exemplo do que nós estamos falando aqui. A diferença de quem tem o fruto e daqueles que têm apenas os dons, mas não de Deus, mas do diabo. Porque o diabo dá dons para fazer coisas extraordinárias. Dá licença aqui. Mas vamos aqui. Vamos aqui. O fruto e dons do Espírito Santo, frutos ou fruto e dons do Espírito Santo, são privilégios daqueles que nasceram de Deus. Lembra que eu falei ontem? Ontem nós tratamos desse assunto que Jesus falou para Nicodemos. Ô Nicodemos, quem não nascer, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então você há de convir que muitas pessoas do lado de fora têm sido enganadas do lado de fora do reino de Deus. Não estão no reino de Deus, mas elas são inseridas dentro das igrejas, como oficiais de igrejas. São oficiais de igrejas que fazem manifestar alguns dons, como, por exemplo, mandar demônio embora, curar o enfermo, maravilhas, milagres, o trabalho cresce, aglutina muita gente e tal, mas se não tiver o fruto, tudo aquilo vai desaparecer, vai acabar. Tudo aquilo vai evaporar, vai derreter. Essa é a realidade. Então, por exemplo, eu vou falar da minha pessoa, da minha experiência, porque eu posso falar disso. Eu não tenho medo de falar, porque eu sou o que sou, e falo o que falo aquilo que Deus me dá para falar. Ora, nós começamos o trabalho na Igreja Universal do Reino de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Por quê? Por que eu garanto que foi com o Espírito Santo? Sabe o que me garante? Sabe qual foi o selo, a marca do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus? O fato de que nas tribulações, nas lutas, nas perseguições que sofremos até hoje, no ódio que temos sido vítimas, de agressões físicas, agressões verbais, a mídia falando, mentindo, e falam todo o mal contra nós. O trabalho continua. Veja, você testemunha.
Há quantos anos nós existimos? 40 e tantos anos, quase 50 anos que nós vimos pregando o Evangelho. Há quase 50 anos nós vimos sofrendo perseguições, ódio, de toda a sorte. Você não tem ideia. Aqui a gente não vai falar detalhes porque não interessa. Mas eles soltam uma mentira na mídia, fake news, e o povo acredita. Mas não acredita na palavra que se prega, não acredita na obra que se desenvolve, que já está aí a custo de sacrifício, de bordoadas, de ódio, de inveja, de maldições, há quase 50 anos, por todo o mundo. Pensa comigo, minha amiga, meu amigo. Se eu sou hipócrita, se eu sou mentiroso, se eu sou enganador, se eu tenho o espírito do engano, pelo amor da madrugada, depois de tanta pancadaria que nós sofremos, você acha que nós resistiríamos? Quem resistiria o que nós temos resistido? E por que nós resistimos? Porque sou forte? Bem, isso eu não tenho dúvida, eu sou forte, mas não ao ponto de conseguir resistir à pancadaria que nós temos resistido, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o poder do Espírito Santo. Essa é a realidade. É só parar e pensar um pouquinho. Pensa comigo, raciocina, põe no papel, soma, diminui, divide, faz o que você quiser, mas use a sua razão, sua inteligência, porque esse trabalho, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, por todo o mundo, só cresce, mesmo debaixo de pancadaria. Quantas pessoas, quando houve alguma coisinha falando mal delas, elas dão um tiro na cabeça, muitas pessoas se matam por muito menos, mas nós estamos aí, firmes e fortes. Outra coisa, família. Sou marido de uma só mulher. Meus filhos estão aí. Tanto a Cristiane como a Viviane são casadas, bem casadas, e estão fazendo a obra de Deus. São testemunhas minhas. Elas são testemunhas, porque elas me conhecem. Os meus filhos me conhecem e sabem se eu sou verdadeiro ou mentiroso, ou sou enganador. Você acha que eu suportaria ser confrontado dentro da minha própria casa se eu fosse um enganador? Então, amiga, mais uma coisa. Todas as fake news de todo mundo, não é só no Brasil, não, mas em todo o mundo, mas principalmente no Brasil. Veja só. Falam, cospem, vomitam, falam o que querem falar, porque papel aceita qualquer coisa. Escreve qualquer coisa. Você pode escrever que aceita. Mas a verdade nem sempre. Então, amiga e amigo, muita atenção. Quando o trabalho permanece, mesmo em meio a tribulações, lutas, dificuldades, perseguições, não só da mídia, perseguições políticas, perseguições empresariais, perseguições por tudo quanto é lado, e permanece só o Espírito de Deus para suportar isso tudo, para dar o poder, para dar a força para continuar. Então, quando a pessoa tem os dons do Espírito, mas não são confirmados esses dons pelo fruto, pela vida ilibada, pela conduta, pela verdade, pelo amor às pessoas aflitas,
pelo serviço social feito no mundo inteiro. Ora, minha amiga, pensa comigo. Você acha que uma pessoa como essa, se fosse fingida, hipócrita, enganadora, permaneceria diante de tantas burdoadas? Você acha? Então, as perseguições, os problemas, o ódio, são, digamos assim, são um certificado de que esse trabalho é de Deus, é do Espírito Santo. Agora, quantos colegas, pessoas que começaram querendo imitar e fazer a mesma coisa que nós fizemos ou temos feito, e vão bem no início, mas lá na frente se arrebentam. Quantos? Quantos que estão vivendo na rua da amargura? Por quê? Porque usaram os dons supostamente do Espírito Santo para manifestar os seus próprios interesses, para levar as pessoas aquilo que elas não tinham. Então, aparentemente, inicialmente, eles fazem uma verdadeira algazarra, muito sucesso. Só que aquilo não permanece, não permaneceu. Quantos que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus vomitando e falando e criticando e não sei o quê, e isso e aquilo? Cadê essa gente? Onde é que está essa gente? Então, amiga e amigo, você já ouviu falar que os cães ladram e a caravana passa? Assim tem sido no caso da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela tem se mantido. Por quê? Porque existe aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Quem é nascido da água e do Espírito de Deus é filho de Deus, tem o poder de ser filho de Deus, o poder de ser filho de Deus, e ninguém pode destruir, nunca vão destruir. O mundo, desde a época de Jesus, vem perseguindo os cristãos, vem tentando acabar com a Bíblia. A palavra de Deus permanece e o mundo desaparece, vai desaparecendo. Então, amiga, quem é nascido da água e do Espírito Santo ou recebeu o poder de Deus. Então, esse poder dá-lhes o direito, dá-lhes o privilégio de ter o fruto do Espírito Santo. E se tem o fruto do Espírito Santo, naturalmente os dons vão aparecer, vão se manifestar. Mas nem sempre os dons garantem que a pessoa é de Deus ou filha de Deus. Porque nós temos visto isso. Jesus falou, Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, muitos naquele dia dirão, Senhor, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós pregamos a tua palavra em teu nome, nós fizemos maravilhas em teu nome, milagres em teu nome. E Jesus disse, naquele dia vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Quer dizer, tinham dons, não de Deus, claro, do diabo, mas não tinham fruto. Os dons não eram de Deus, eram do diabo. Então, quando se trata aqui de línguas estranhas, você, amiga e amigo, por favor, preste atenção, seja inteligente. Não fique buscando línguas estranhas. Não fique buscando os dons. Se há algo que você tem que buscar,
para o seu próprio bem é avaliar, examinar os seus frutos, ou o fruto do Espírito Santo, que é amor. Primeira coisa é amor. Você consegue amar a Deus e consegue amar o seu próximo. Você consegue, então, quando você tem o fruto do Espírito Santo, você cumpre o primeiro e o segundo grande mandamento. Você consegue isso. Mas se você não tem o fruto, que é amor, que é a paz, que é a alegria, que é o gozo, que é a bondade, enfim, aquilo que Deus nos dá, o caráter de Deus, o que adianta você falar em línguas estranhas? O que adianta você falar todas as línguas do mundo? O que adianta você manifestar poder, mandar o demônio embora, curar os enfermos, fazer maravilhas à vista de todas as pessoas? Não adianta nada. Não adianta nada. Então, primeiro, você tem que ter o fruto. Você tem que buscar o fruto, não os dons. Porque os dons são de Deus. E está escrito que o Espírito Santo é quem nos dá os dons, naturalmente. E ele opera os dons, ele reparte os dons, particularmente a cada um, como ele quer, do jeito que ele quer, não de acordo com a escolha da gente, mas é do Espírito Santo. Então, quem é nascido da água e do Espírito Santo, naturalmente tem os dons do Espírito. Mas nem todos os que têm os dons do Espírito, ou os dons, os supostamente dons do Espírito, nem todos que têm os dons têm o fruto. Porque no nosso meio, como na época de Jesus, muitos manifestam-se dizendo: eu sou fulano, beltrano e cicrano, ou eu curo, eu liberto, eu faço, eu aconteço, olha o meu trabalho, etc. Mas quando você coloca a lupa em cima da pessoa, você vê que é mau caráter, mentirosa, enganador, devedora. Devedor. É uma pessoa que realmente tem culpa no cartório. Então, eu vou tratar desse assunto. Eu sei que quando nós tratamos disso, muitas pessoas, muitos crentes, incrédulos, endemoniados, me odeiam e falam mal. Mas eu estou aqui para falar a verdade e quem quiser, quem gosta da verdade, ama. Quem não gosta da verdade, critica e, enfim, se quiser continuar assistindo aqui as nossas lives, amém. Quem não quiser, paciência. Nós vamos continuar semeando a palavra de Deus, porque quem tem o fruto tem interesse em semear a palavra que salva, que liberta, que transforma. Amanhã estaremos tratando mais a esse respeito, tentando dirimir as dúvidas e que as pessoas têm. Mas, puxa vida, como é que eu sei que a minha língua é estranha, é do Espírito Santo ou do diabo? É só você avaliar o seu caráter. Só você pode dizer. Só você. Você pode mentir para todo mundo, mas você não vai mentir para si próprio, não é verdade? Então você sabe quem você é. Quem é nascido de Deus tem o poder de ser feito filho de Deus. Tem o poder de ser feito filho de Deus. E ninguém pode tirar isso. Não há inveja, olho grande. Ninguém pode destruir esse poder, porque é o poder que o Espírito Santo nos dá. O poder de sermos feitos filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.